Queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, nessa hora onde você estiver assistindo esse vídeo, essa aula. Eu sou o irmão Paulinho, sou professor da Escola Bíblica da Sala dos Adultos, da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, Sibinade. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, a nossa revista, que é as marcas de uma igreja saudável. Estamos dando continuidade à lição número 4, que fala sobre a segunda marca, efetivamente, da igreja saudável, que é a teologia bíblica. O professor Daniel já iniciou essa lição e eu quero fazer algumas considerações antes de dar sequência. O autor coloca aqui a marca teologia bíblica em uma frase, um resumo. A teologia bíblica é uma teologia fiel ao ensino de toda a Bíblia. Isso nós não podemos esquecer, essa é a nossa chave para abrir o nosso entendimento, é o nosso ponto de partida. O que é uma teologia bíblica, uma teologia saudável? Nós temos visto já, o irmão Daniel começou comentando sobre teologia sistemática, sã doutrina, e hoje nós vamos falar sobre a história da redenção. Porém, deixa eu te falar uma coisa. O YouTube é uma plataforma muito democrática, Todos que estão acessando aí esse conteúdo têm que entender o que vai ser ensinado aqui. Por que eu estou falando isso? Esse assunto teologia é muito complexo e eu entendo que nós temos pessoas nos assistindo que já estão na igreja ou já têm conhecimento bíblico, já andam com Deus há muito tempo. Eu sei que tem pessoas nos assistindo que são mestres e que entendem até mais do que eu, mais do que muitos de nós que estamos aqui ensinando, devido à experiência, devido a já terem tido muitas oportunidades de estudar teologia. E eu sei também que tem pessoas novas convertidas, eu sei também que tem pessoas de todas as faixas etárias, e eu sei que tem gente que ainda não se converteu, que não é ainda um cristão, não é ainda um evangélico. Então eu quero trazer esse assunto que é tão técnico de uma maneira leve e fácil para que todos possam entender. Teologia é a ciência mais, mais complexa, mais complicada de se entender. Por quê? A teologia, em linhas gerais, é o estudo de Deus, ou o estudo das coisas de Deus, ou o estudo daquilo que Deus revelou. Acontece que como poderia a criatura entender na sua plenitude o Criador? É uma coisa inviável, impossível. O máximo que nós conseguimos é explicar algumas coisas daquilo que ele deixou revelado, daquilo que ele deixou registrado na sua palavra. Entender a Deus não é tarefa fácil. Entender a palavra de Deus exige muita dedicação, exige muito estudo. Aqueles que se atrevem a estudar teologia não podem se conformar com 1, 2 anos de estudo, com um curso básico, com uma coisa simples, porque o assunto é grandioso, é muito extenso, complexo. Existem muitas correntes teológicas que você precisa entender para poder fazer as suas opções, as suas escolhas. A Bíblia foi escrita ao longo de milhares de anos por vários e vários escritores em várias localidades, em várias circunstâncias, e isso faz com que ela seja um livro todo especial, porque mesmo assim, com tantos autores escritos em épocas diferentes, em contextos diferentes,
por milhares de anos, ela não tem nenhuma contradição e nenhum erro, né? Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Isso é coisa para quem crê. É coisa que, se não houver fé, é facilmente contestável, né? Quantas são as pessoas que não creem na veracidade, na legitimidade da palavra, simplesmente por acharem inconcebível a ideia que um livro escrito dessa forma, por tantas pessoas, por tantos anos, em regiões diferentes, possa ser um livro coerente, né? E isso faz com que muitas pessoas deixem de crer. Mas aqueles que já tiveram um encontro com Deus e aqueles que já viram as suas promessas se cumprirem, aqueles que já sentiram a confirmação do Espírito Santo no seu coração mediante uma palavra revelada, mediante um entendimento, sabem e podem afirmar que essa palavra é verdadeira. Eu vou me ater aqui a ler alguns textos. Eu gostaria de sugerir que você tenha papel e caneta em mãos aí, porque algumas referências bíblicas eu só vou citar, porque se nós pararmos para abrir em todas as referências que o autor coloca, isso vai fazer com que o vídeo fique muito extenso e maçante. O assunto já é muito técnico, já é um pouco pesado, principalmente para quem está começando, então eu quero deixar agradável a lição. Então eu vou ler algumas coisas e conforme a leitura nós vamos comentando. Então vamos lá. Teologia Bíblica, História da Redenção é o item 2 dessa nossa lição, tópico número 2. A teologia bíblica nos ajuda a entender a Bíblia como um grande livro constituído de vários livros menores que contam uma única grande história. O herói e ponto central dessa história, de capa a capa, é Jesus Cristo. Isso a gente tem que ter em mente. A Bíblia, como eu disse, foi escrita por vários autores, por milhares de anos, em vários contextos, em vários locais diferentes, mas trata-se de uma única história. É importante considerarmos o que toda a Escritura diz sobre determinado tópico, mas podemos cair no perigo de tirar o texto do seu contexto. Além disso, Deus não nos deu uma enciclopédia teológica, mas uma santa biblioteca que nos conta progressivamente uma história, a mesma história do Éden até a Nova Jerusalém. Infelizmente, muitos cristãos enxergam a Bíblia como um colar de pérolas, um cordão de pérolas. Uma joia aqui, outra ali, ligada por textos menos relevantes. Só uma dica, não existe texto menos relevante na Bíblia. Conforme aqui a gente for explicando, você vai entender. Toda a Escritura, porém, é inspirada e útil. Nós temos que entender, irmãos, fazendo um parênteses aqui, há alguns textos na Bíblia que, aparentemente, a gente não entende muito porque, por exemplo, as genealogias, né? Às vezes a gente fica, puxa, por que eu tenho que saber quem foi pai de quem, que gerou fulano, que gerou Beltrano e tal. Até isso, se você pegar um contexto bíblico realmente, tem utilidade, tem inspiração, tem utilidade, né? Em algum momento isso será útil para nós, para o nosso entendimento. Eu aconselho você, deixa eu ver se a minha está aqui, só um minutinho. Eu tenho uma Bíblia aqui de estudos que me acompanha há 18 anos já. Eu adquiri essa Bíblia em 2002, a capa dela está toda apagada já. Talvez o reflexo aqui da minha luz faça com que você enxergue, está bem apagadinha. É uma Bíblia de estudo Almeida. É uma recomendação pessoal.
existem muitas Bíblias de estudo excelentes. Eu estou num processo de leitura da Bíblia. Eu já li a Bíblia completa algumas vezes e agora eu estou começando a ler novamente e dessa vez eu vou ler na ordem que os livros se apresentam. Existem muitas maneiras de ler a Bíblia. Para você que nunca leu a Bíblia toda, vou te dar uma dica. Eu aconselho que você leia primeiro o Novo Testamento, preferencialmente os Evangelhos, para você poder conhecer a pessoa de Cristo, né, os seus ensinos, o que ele fez, o que ele ensinou, porque se queremos ser cristãos, temos que conhecer o nosso modelo, né? É importante. Depois as cartas, o Novo Testamento de uma forma geral e depois o Antigo Testamento. Se você buscar na internet, existem vários esquemas aí de leitura da Bíblia em 1 ano, em 6 meses, em 4 meses. E você pode ler por ordem cronológica, por assunto, ou pela ordem que os livros se apresentam na Bíblia. Dessa vez eu estou lendo assim, na ordem que os livros se apresentam na Bíblia. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem. Por exemplo, aqui nessa página que eu estou, é Gênesis capítulo 4. Aqui onde está o meu dedo, é onde termina o texto bíblico e toda essa parte de baixo aqui são comentários, explicações históricas de como as coisas se aplicavam na época, no contexto onde essas pessoas viviam. E assim toda a Bíblia, por exemplo aqui, vou abrir no Novo Testamento agora. Deixa eu pegar o comecinho aqui do livro de Mateus, só para vocês verem. Sem contar que há uma introdução para cada livro, tem mapas, tem várias coisas aqui. Um texto que as pessoas geralmente não dão muito valor ou não entendem muito bem é a genealogia de Jesus que aparece em Mateus capítulo 1. Então vamos aqui. Aqui tem alguns comentários iniciais, aqui começa o capítulo e aqui, tudo isso aqui, ó, do meu dedo aqui para baixo, são comentários de um texto que fala simplesmente de genealogia. Então, o que eu quero mostrar com isso é que todos os textos da Bíblia têm um peso, uma importância. É muito diferente você ler uma Bíblia simplesmente. Eu tenho muitas Bíblias de muitas traduções e muitas Bíblias que não tem nenhum tipo de comentário, é só o texto puro e simples. Mas a minha Bíblia de cabeceira há 18 anos já, desde 2002 que eu tenho essa Bíblia, é essa Bíblia de estudo Almeida, né? É uma edição de 99 que eu acabei adquirindo em 2002 e que me acompanha, ela que eu uso para pregar, para dar aula, para fazer os meus estudos e tudo mais. Então, talvez essa... e a tradução particularmente que eu gosto é essa, Almeida Revista e Atualizada. É a nossa versão oficial da nossa igreja. Mas existem muitas versões boas, né? Se perguntarem para mim qual é a Bíblia boa para se ler, eu digo que é a que você tiver na mão na hora. Mas eu te aconselho a adquirir uma Bíblia de estudo. Se você conseguir a Bíblia de estudo Almeida, particularmente, para mim é espetacular. Mas existem outras boas também, tá? Abri esse parênteses, vamos voltar aqui. Onde eu parei. Vou voltar do início aqui. Infelizmente, muitos cristãos enxergam a Bíblia como um cordão de pérolas, uma joia aqui, outra ali, ligadas por textos menos relevantes, como eu disse, não há isso. Toda a escritura, porém, é inspirada e útil. Foi aqui que eu parei. Precisamos considerar todo o texto que lemos, especialmente os do Antigo Testamento, dentro da história progressiva da Bíblia que culmina em Cristo. Desde Gênesis 1, a Bíblia já aponta para Jesus Cristo, que veio ao mundo encarnado muito depois.
mas é citado em todo o Antigo Testamento, é o personagem central. A teologia bíblica nos ajuda a ver Jesus a partir de toda a Escritura. Ela nos ajuda a sermos cristocêntricos, ou seja, o centro de tudo é Cristo. Afinal, ele mesmo disse que toda a Escritura aponta para ele. E aí, referências, anote aí, Lucas 24, do 25 ao 27 e João 5,39. Vamos ler mais um pouquinho. Agora um exemplo. Considere, por exemplo, a história de Deuteronômio 11 e 30, quando o Senhor coloca o povo entre dois montes e pronuncia as bênçãos para aqueles que obedecem à aliança e maldições para quem as quebra. Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, e recomenda que escolhamos a vida, Deuteronômio 30, 19. Infelizmente, é comum ouvirmos pregações moralistas, e é o que mais tem hoje em dia, que dizem que se obedecermos ao Senhor, seremos abençoados. Essa interpretação legalista, porém, ignora o próprio contexto, o que o próprio contexto diz em Deuteronômio 31,16, quando o Senhor diz a Moisés que sabe que o povo se prostituirá com ídolos e abandonará a aliança. A pintura se torna ainda mais rica quando enxergamos toda a história da redenção. Gênesis 1 relata que Deus criou o mundo e tudo era perfeita bênção. Entretanto, com a rebelião de Adão e Eva, a humanidade foi amaldiçoada. Romanos 5,12 diz: por um só ser humano entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte. Deus então promete abençoar novamente todas as famílias da terra por meio da família de Abraão. Mas Israel e Judá acabam exilados por causa da desobediência, por quebrarem a aliança. Será que a maldição seria revertida? Será que a promessa de Deus se cumpriria? Vou ler mais um pedaço e aí a gente explica. É aí que chegamos em Mateus 1 e lemos que Jesus é filho de Abraão. A obra de Cristo é dupla. Ele tanto nos livra da maldição, como nos traz a bênção de Deus, por sua morte. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13, texto bem conhecido. E já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1, texto também clássico. E por sua vida de obediência nele, somos abençoados por Deus com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Efésios 1,3. Até que o dia chegará em que Cristo voltará e trará com ele a cidade celestial, na qual nunca mais haverá qualquer maldição. Apocalipse 22:3. Vamos comentar isso aqui. Vou tentar ser breve e objetivo, né? A gente aprendeu na lição passada sobre a pregação expositiva. Então vamos ver a aplicação prática para a gente. Nesse texto de Deuteronômio que eu citei aqui, claramente Deus coloca diante dos homens dois caminhos. E ele diz: eis que diante de vocês eu ponho a bênção e a maldição, porém, eu recomendo que vocês escolham a bênção. E aí o autor fala sobre pregação legalista e moralista. Uma das pragas que hoje existe no meio evangélico, infelizmente, é a chamada hipocrisia. Hipocrisia. O que é isso? Da onde vem esse termo hipocrisia? Não sei se você já viu. O símbolo das artes cênicas, o símbolo do teatro, são duas máscaras. Uma feliz, que representa a comédia, e uma triste, que representa a tragédia. Enfim, essa máscara se chamava, né, na sua origem grega, se não me engano, hipocrisia. Ou seja, é aquela máscara que nós colocamos para disfarçar ou para encobrir aquilo que nós verdadeiramente somos, a forma que nós verdadeiramente pensamos. Infelizmente,
o cristão, o cristão não, mas a pessoa que está no meio evangélico, nas igrejas evangélicas, infelizmente muitas delas, tem o hábito de usar essa máscara. Como assim? O crente moralista, o crente legalista é aquele que está sempre pronto para detectar e apontar os erros das outras pessoas. Só que o próprio Senhor Jesus, no Novo Testamento, ele conta a história de uma mulher que foi pega em adultério e a lei mandava que essa mulher fosse apedrejada em praça pública. E muitos dos religiosos da época já iam apanhando pedras para cumprir o que a lei mandava. E Jesus então falou, ok, então que o primeiro a atirar pedra seja aquele que não tem pecado. Porque se tiver pecado, como que você pode apontar o pecado de outra pessoa? Eu já ouvi muitas vezes, em outros tempos, essa pregação de Deuteronômio, falando firmemente que a pessoa que desobedecer a Cristo, ela terá condenação. Mais do que isso, há pessoas que ensinam que uma vez que nós nos convertemos ou aceitamos a Cristo, qualquer deslize, qualquer falha faz com que percamos a salvação, faz com que Deus nos abandone, nos vire as costas e nós tenhamos que viver ao bel prazer aí do destino, né? E aí usa-se textos distorcidos, né? A palavra de Deus diz em uma determinada situação que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. E essa palavra é distorcida, fazendo com que pensemos que olhar para trás seja, vamos dizer, vou dar um exemplo prático. Eu tinha um cargo na igreja que eu frequentava quando eu me converti e eu não podia nem pensar em mudar de igreja ou nem pensar em deixar esse cargo porque seria uma maldição. Eu era, vamos colocar assim, um pastor auxiliar e eu não podia de forma alguma, e eu fiquei com isso fora do mercado de trabalho muitos anos e não era o chamado de Deus para minha vida. Foi uma fase de empolgação, uma fase de novo convertido querendo mostrar serviço e eu realmente eu vivi muito tempo assim. E aí o que acontece? Se eu cogitasse que eu não queria mais aquele cargo, que eu queria, eu morava na igreja inclusive, eu queria voltar para minha casa, eu queria estudar, eu queria me preparar para o mercado de trabalho, eu queria levar uma outra vida. Não deixar de ser cristão, mas simplesmente deixar aquele contexto que eu estava, eu já era tido como um perdido. A minha salvação já era questionada. Nas entrelinhas diziam que eu seria amaldiçoado, porque eu pus a mão no arado uma vez e eu não podia olhar para trás. É muito triste, né? Isso fez com que eu tivesse, e até hoje eu ainda tenho alguns probleminhas, mas fez com que eu tivesse problemas psicológicos sérios. Demorou para eu entender, e aí, graças a Deus, a Igreja Batista entrou na minha vida, Deus preparou os pastores, os irmãos, e eu comecei a estudar teologia bíblica, né? Não essas maluquices que as pessoas inventam, e eu acabei, graças a Deus, entendendo e me libertando desse peso que né? Como é que você vai trabalhar, como é que você vai tocar sua vida profissional, como é que você vai progredir, como é que você vai constituir família com aquele pensamento de que Deus virou as costas para você, porque você deixou um cargo
numa igreja, num contexto que realmente era todo errado, todo distorcido. Então, eu ouvi muitas vezes que Deuteronômio aqui, 30, 31, mostrava que se eu desobedecesse a Deus ou eu escorregasse ou cometesse qualquer ato falho, eu estaria perdido. Só que isso é um texto isolado. Se você pegar todo o contexto, nós estamos falando de teologia bíblica, lembra do começo da aula? Se um texto isolado não está de acordo com o restante das escrituras, tem uma interpretação errada aí. E é assim que as heresias surgem. É assim que as falsas igrejas surgem. Então, irmãos, a redenção, a história da redenção começa em Gênesis e vai até o Apocalipse. Não fique pensando versículo aqui e acolá. Adquira uma boa Bíblia de estudos. Na sua igreja, na Sibinad, Sibinadia, pronúncia pouco importa, na Segunda Igreja Batista Nacional em Diadema, tem um curso de teologia todas as terças-feiras, por enquanto online, se eu não me engano já está voltando as aulas presenciais aí, obedecendo o distanciamento e tudo mais. Converse com o pastor, vai fazer, é um curso básico. Você tem 2 níveis, o básico e o médio. Eu fiz esses 2 cursos aí, meados de 2015, 2016, e mudou minha vida, mudou minha maneira de enxergar a palavra, mudou a minha visão sobre doutrina de salvação, sobre graça, sobre escatologia, e me deu muita bagagem para estar aqui hoje. Desde que eu comecei, desde que eu converti, eu sempre senti o desejo de ensinar, mas eu cansei de ensinar heresia porque eu aprendi errado. Então, minha irmã, meu irmão, como eu falei no início, a teologia é muito linda, mas é complexa. Tem que estudar, tem que investir tempo, tem que comprar livros, tem que mergulhar. Tá cheio de teólogo superficial, né? Teólogo entre aspas. Tá cheio de cristão superficial. Tá cheio de cristão que pega a Bíblia como uma loteria. Deus, fala comigo hoje. E abre em qualquer lugar e ali naquele versículo que cai, Deus quis falar tal coisa comigo hoje. Irmãos, isso é meninice, isso é coisa, né? Para quem está começando hoje, se você já fez isso, se você tem esse hábito de abrir a Bíblia como se fosse um bilhete de loteria e aquela página que cair é o que Deus tem para você naquele dia, tudo bem, você está começando. Mas tem crente aí com bagagem, com tempo, e que se você perguntar até hoje nunca nem leu a Bíblia toda. É triste. É triste porque se nós não nos alimentamos, como vamos ter força para os nossos afazeres? Como vamos ter energia? Então, irmãos e irmãs, estude. Estude. Adquira livros. Adquira uma boa Bíblia de estudo. Cuidado. Antes de comprar, antes de gastar seu dinheiro, fala com o pastor. Antes de comprar livros, fala com o pastor. Pastor, esse autor, essa Bíblia, ele vai te orientar. Amém, irmãos? Eu queria encerrar a lição. Tem ainda mais um ponto que é o tópico 3, que são as implicações para a vida da igreja. É um tópico pequeno, mas o meu tempo vai estourar demais. Então, semana que vem, o irmão Francisco provavelmente termina essa lição com vocês. E depois nós vamos para a terceira marca, que é o Evangelho propriamente dito. São 9 marcas. Se você ainda não adquiriu a revista, se você
não pegou as lições anteriores, eu recomendo que você vá aí no YouTube, vai na playlist EBD Adultos, tem lá todos os vídeos, assista desde o início, vai pegando na ordem porque é importante. Amém? Não fique superficial, estude, porque o cristão estudando, as dificuldades já são grandes e a matéria é pesada. Teologia não é continha de 1 mais 1, não. É matéria pesada. E se a gente não estudar, então, né? Enquanto a gente está aí de braço cruzado assistindo novela, assistindo filme, né? Perdendo tempo com coisas dessa vida, o inferno não para de trabalhar. Então, o cristão precisa estar atento, estudando, orando, comunhão com Deus, intercedendo pelas pessoas, porque os tempos são difíceis e o fim dos tempos a gente sabe pelos sinais que está próximo. Então a gente tem que se cuidar e trabalhar e estudar, porque não é brincadeira não. Amém, irmãos? Eu vou rapidamente fazer uma oração. Se você conseguir e puder, aonde você estiver aí, feche os seus olhos para você não se distrair. Nós vamos falar com Deus. Amém? Pai querido, sou grato pela sua palavra, pela sua presença em nossa vida, pela graça e pela misericórdia do Senhor. Pai querido, abençoa esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança que está agora acompanhando esse vídeo, que assistiu até o final e agora está falando com o Senhor. Abençoa de acordo com a sua necessidade. Abençoa a nossa igreja, os nossos pastores, os nossos irmãos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enlutados por conta do coronavírus ou por qualquer enfermidade, que perderam seus entes, que estão sofrendo com enfermidades, que estão sofrendo com o desemprego, com essa crise financeira que se instalou no nosso país, com essa crise moral, política no nosso país. Senhor, abençoa os meus irmãos, abençoa todos que estão vendo, os seus familiares, os seus lares, abençoa esse país, esse mundo. Senhor, faça com que essa situação do coronavírus seja resolvida. Meu Deus, dá sabedoria aos homens para que essa vacina venha, meu Deus, efetivamente ser concretizada e esse mundo possa viver novamente na normalidade. Sou grato a Ti por tudo. Peço, Senhor, que todos que ouviram essa aula, que assistiram esse vídeo, sejam abençoados de alguma forma. Se uma palavra que eu disse aqui, meu Deus, abençoou alguém, eu já me sinto realizado, eu já me sinto, meu Deus, feliz. Mas eu sei que o Senhor pode abençoar muito através não somente dessa aula, desse vídeo, mas dos outros vídeos, dos outros professores, das outras salas, meu Deus, de todos os vídeos que estão no nosso canal. Sou grato a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, você que é membro da nossa igreja, acompanhe os vídeos no nosso canal Sibinade. Vai lá nas playlists, está tudo dividido por assunto, bonitinho. Se você ainda não é um membro, ainda estamos com a capacidade limitada a 30%, né, do nosso templo, mas logo, logo, em nome de Jesus, as portas estarão abertas novamente. Não deixe de nos visitar, não deixe de nos conhecer. Estamos na rua Tupiniquins 357, no bairro Conceição, em Diadema. Toda a descrição, tudo está aí no canal Sibinade no YouTube. Amém? Curta esse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, faça aí clique no sininho para receber as notificações e divulgue para outras pessoas. Esse canal tem ajudado muitas vidas. Seja você também um abençoador de vidas. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe e até a próxima.